Partimos de Sintra, Lisboa, em direção a uma viagem inesquecível pelo coração de Portugal. No início do trajeto, enfrentamos uma chuva intensa, tornando a estrada ainda mais desafiadora. No entanto, conforme nos aproximávamos de Vila Nova da Barquinha, as nuvens começaram a se dissipar e, para nossa surpresa, o sol apareceu, iluminando a paisagem e trazendo um clima perfeito para explorar a região. Nosso primeiro destino foi Vila Nova da Barquinha, um destino encantador situado às margens do rio Tejo. Esta vila, localizada no distrito de Santarém, é conhecida por sua rica história, belas paisagens e um ambiente tranquilo, que convida a um passeio sem pressa. Um dos principais destaques da região é o Parque de Escultura Contemporânea Almourol, uma verdadeira galeria de arte ao ar livre. O parque foi inaugurado em 2012 e faz parte de um projeto cultural inovador que busca integrar a arte contemporânea à paisagem natural. Com mais de uma dezena de esculturas espalhadas pelo espaço verde, a área proporciona uma experiência única, onde a modernidade das obras contrasta harmoniosamente com a natureza. As esculturas foram criadas por artistas de renome nacional e internacional, tornando o parque um ponto de referência para a arte pública em Portugal. Além disso, o local é perfeito para caminhadas, piqueniques e momentos de contemplação junto ao rio. Seguindo viagem, chegamos à Avenida Cais de Tancos, uma área pitoresca localizada na freguesia de Tancos, ainda em Vila Nova da Barquinha. A pequena vila de Tancos tem uma longa relação com o rio Tejo, tendo sido um importante porto fluvial durante séculos. Hoje, a avenida junto ao cais oferece uma vista privilegiada do rio e é um excelente local para relaxar e absorver a atmosfera tranquila da região. Daqui, também é possível embarcar para um dos destinos mais icônicos do nosso roteiro, o Castelo de Almourol. Para visitar o castelo, é necessário efetuar agendamento prévio. Fizemos então a travessia do rio Tejo com a equipe do Tritejo, uma empresa especializada para transporte de visitantes até o castelo. A travessia da doca até o castelo dura aproximadamente 15 minutos. Durante o percurso, conhecemos a história do castelo e sua importância na defesa de Portugal. Além disso, fomos acompanhados por vários patos, que tornaram o passeio ainda mais encantador, especialmente para as crianças, que já estavam animadas só pelo fato de estarem no barco. Na descrição deste vídeo, deixarei todas as referências e informações necessárias para que você possa realizar o passeio. Ao longo do percurso pelo rio Tejo, é possível avistar a estrutura do castelo, que se torna cada vez mais imponente à medida que nos aproximamos. A cada minuto de navegação, sua grandiosidade se revela por completo, criando uma visão impressionante. O Castelo de Almourol é um dos monumentos mais emblemáticos de Portugal, não apenas pela sua beleza e imponência, mas também pelo seu significado histórico. Situado numa pequena ilha rochosa no meio do rio Tejo, este castelo remonta ao século XII e é um dos melhores exemplos da arquitetura militar da época dos Templários. Construído durante o reinado de Dom Afonso Henriques, o castelo fazia parte da linha defensiva do Tejo, protegendo o território recém-conquistado dos avanços muçulmanos. A sua localização estratégica, isolada e de difícil acesso, tornava-o um bastião quase intransponível. Com suas torres imponentes e muralhas bem preservadas, Almourol mantém até hoje um ar de mistério e fascínio, sendo frequentemente associado a lendas sobre os templários e tesouros ocultos. Antes da chegada dos templários, o local já era utilizado como fortificação pelos mouros, que ergueram uma estrutura defensiva para controlar a região. No entanto, com a reconquista cristã, Dom Afonso Henriques entregou o castelo à Ordem dos Templários,
que o reformulou e o transformou em uma das mais importantes fortalezas da linha defensiva do Tejo. O entorno do castelo é igualmente impressionante. Cercado pelo rio Tejo, a ilha rochosa onde se ergue a fortaleza é coberta por vegetação densa e abriga uma fauna diversificada, incluindo aves aquáticas e pequenos mamíferos. Durante a primavera e o verão, as margens do rio ganham vida com a floração das plantas, tornando o cenário ainda mais encantador. O reflexo do castelo nas águas calmas do Tejo cria uma visão quase mágica, especialmente ao pôr do sol. Dentro das muralhas do castelo de Almurol, a sensação é de uma verdadeira viagem no tempo. Ao atravessar o portão de entrada, somos recebidos por um pátio amplo, cercado por imponentes muralhas de pedra que testemunharam séculos de história. O chão de terra batida e as escadas de pedra reforçam a atmosfera medieval, nos transportando para o tempo dos cavaleiros templários. As paredes de pedra bruta e o silêncio reforçam a sensação de isolamento e estratégia que esse castelo representava. Em alguns cantos, ainda é possível ver marcas do tempo, reforçando a resistência dessa construção que já foi palco de batalhas e refúgio para guerreiros. A torre de homenagem do castelo de Almurol é a estrutura mais imponente dentro das muralhas, simbolizando poder e defesa. Localizada no ponto mais alto da fortaleza, essa torre foi projetada para ser o último refúgio em caso de ataque. Suas paredes de pedra maciça e suas pequenas janelas estreitas revelam sua função estratégica: proteger os ocupantes e dificultar a entrada de invasores. O interior da torre é compacto e simples, com um ambiente austero que nos faz imaginar a rotina dos cavaleiros templários que ali estiveram. O acesso se dá por escadas estreitas e íngremes, reforçando a ideia de segurança. É possível conhecermos um pouco de sua história, que estão detalhadas em painéis espalhados pelos pisos, à medida que subimos suas escadas. Além de sua importância arquitetônica e estratégica, Almurol também foi palco de eventos marcantes. Uma das histórias mais notáveis envolve um cerco muçulmano durante a época da Reconquista. Conta-se que um grupo de guerreiros cristãos, em menor número, resistiu bravamente dentro das muralhas do castelo contra um exército muito maior de mouros.
Graças à posição privilegiada da fortaleza e à dificuldade de acesso à ilha, os defensores conseguiram repelir os invasores até que reforços chegassem. Esta batalha reforçou a reputação do castelo como uma fortaleza inexpugnável e fortaleceu a lenda de que os templários haviam protegido o local com uma determinação quase sobrenatural. Do alto das muralhas, a vista panorâmica do Tejo e das planícies ao redor é simplesmente espetacular, tornando a visita ainda mais memorável.
as escadarias, encontramos os antigos corredores de patrulha, de onde os guardas vigiavam o rio Tejo e as terras ao redor. A cada lance de degraus, a vista se expande, revelando diferentes ângulos do interior do castelo. Não poder visitar toda a muralha devido à insegurança que existe no local é uma pena. Ao deixar o castelo de Almorol, uma sensação única permanece, a de ter viajado no tempo e vivido, por alguns instantes, a grandiosidade de uma era medieval. Caminhar por suas muralhas, explorar seus corredores de pedra e admirar a vista do alto da Torre de Menagem foi mais do que um simples passeio, foi uma experiência inesquecível, repleta de história e encanto. Ao descer para o barco e olhar para trás, a imagem imponente do castelo, recortando o céu, nos lembra da sua importância ao longo dos séculos. A brisa suave do rio Tejo acompanha essa despedida, deixando no ar a certeza de que esse é um lugar que vale a pena ser visitado e revivido sempre que possível. Saímos dali com a alma leve, a memória repleta de belas paisagens e a certeza de que o Castelo de Almorol é muito mais do que um monumento. É um pedaço vivo da história de Portugal, pronto para encantar todos aqueles que cruzam suas muralhas.